No expediente inicial, o deputado Luiz Paulo criticou a linha de crédito oferecida pelo BNDES para a compra de jatinhos. São 134 financiamentos, subsídios na ordem de 700 milhões de reais. O que é subsídio? O que o povo brasileiro teve que bancar. E esse subsídio vem da onde? Dos empréstimos que o cidadão faz aos diversos sistemas bancários. Em linguagem mais popular, foi os pobres bancando o empréstimo subsidiado dos ricos. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto da deputada Lucinha, que altera a lei que obriga as concessionárias que administram pedágios em rodovias do estado a aceitarem o pagamento com cartão de débito. Com a alteração, as empresas e municípios devem garantir que pelo menos uma cabine aceite esta ou outra forma de pagamento, caso o usuário não possua o valor da tarifa em dinheiro. O texto aprovado segue para a sanção do governador. Muitas vezes está indo viajar, você se depara com pedágio e você não tem dinheiro para pagar. Então, esse projeto dá a oportunidade de você pagar em crédito ou em débito. No caso, a lei fala de débito, né? Porque quando você não está com dinheiro, hoje a maioria da população anda com dinheiro, anda com cartão. Então, assegurar o direito, né, do usuário, né, que está passando por aquele pedágio, não importa qual é a concessionária, se é do estado, se é de outro município, ele tem direito de pagamento desse valor em débito. Instituições de ensino públicas e particulares podem ter que fornecer diplomas em braille para alunos com deficiência visual. A proposta do deputado Gil Viana foi aprovada e segue para a análise do governador. Eu, como presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, não poderia ficar inerte. Nós conseguimos, através dos deputados, aprovar esse projeto, que é o diploma em braille para ensino médio e ensino superior. Acho que foi uma vitória não só da LERJ, mas dos nossos deficientes visuais, claro, evidentemente. A educação no trânsito pode se tornar disciplina obrigatória no ciclo básico de ensino no Rio. Os estudantes vão receber noções de segurança no trânsito, tráfego de pedestres, sinalizações e meio ambiente. O material didático a ser produzido deve ser baseado no conteúdo divulgado pelo Detran. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e pode virar lei. Pode ser criado no Rio o programa de conscientização e capacitação sobre a osteogênese imperfeita, doença que atinge 1 a cada 20 mil pessoas e é conhecida pela fragilidade dos ossos que quebram com facilidade. O programa prevê a capacitação da comunidade médica para atendimento e diagnóstico de pacientes, além de campanhas para divulgar a doença. A proposta do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e da ex-deputada Fatinha foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. Aprovado o projeto dos deputados André Siciliano e Carlos Mink, que trata da transparência dos dados sobre a dívida ativa do Estado. Serão considerados maiores devedores as empresas com dívidas superiores a 2 milhões de reais e pessoas físicas com dívidas acima de 200 mil reais. Os valores e nomes devem estar disponibilizados no site da Transparência Fiscal e serem atualizados a cada 4 meses. O Estado tem hoje em torno de 100 bilhões de reais em dívida ativa, com pessoas físicas e com pessoas jurídicas. E esses dados a gente se perde, a gente sabe que tem algumas empresas que inclusive já faliram, como o Varig, outras Imesbla, devem muito ICMS. Mas tem também devedores atuais. Muitas das vezes também, inclusive, esses devedores discutem na justiça se devem ou não. Muitas das vezes também esses devedores têm incentivo fiscal. Então a gente precisa ter a transparência desses devedores. Acaba sendo uma pressão sobre eles para pagarem, o nome vai cair na boca do povo. Também é uma pressão sobre os procuradores e a justiça para executarem. O governo vai sancionar, porque ele é o principal interessado. Significa entrar din-din em caixa para poder ir para a saúde, para a segurança, para a educação, é o que é preciso. O deputado Carlos Mink quer modificar a lei que obriga a instalação de sistemas de monitoração e gravação eletrônica de imagens feitas por circuito fechado de televisão em estabelecimentos financeiros. O parlamentar quer incluir na regra as casas lotéricas. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Há uma lei antiga da deputada Eloneida Estuda, saudosa Eloneida,
que obriga os bancos a terem um sistema de monitoramento. Nós fizemos, inclusive, com a Eloneida, cumpra-se em agências bancárias com delegacias de polícia bancária. Agora, a pedido dos sindicatos bancários, a gente está estendendo para outros estabelecimentos. Por exemplo, os bancos estão passando muita coisa para lotéricas, correios. Então, nesses locais vai ter dinheiro, então também tem que ter. Então, a gente estende a lei da Eloneida para esses outros estabelecimentos para também diminuir o crime e a impunidade. Já o deputado Eliomar Coelho quer que os contra-cheques dos profissionais da área de educação do Estado tenham informações sobre o valor pago com recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. O projeto também recebeu uma emenda e retorna para análise nas comissões técnicas. Às vezes dizem que o professor está com seu salário em dias, então não precisa de aumento, mas o salário em dia significa única e exclusivamente por conta da existência da contribuição do Fundeb. Então nós queremos exatamente saber onde que o Estado está investindo na política pública da educação. O poder público e empresas privadas podem ser obrigados a divulgarem nos sites da internet a localização e o limite de velocidade dos radares fixos instalados nas rodovias e estradas estaduais, mesmo aquelas administradas pelo governo federal ou prefeituras. O descumprimento da regra pode resultar em multa. O texto do deputado Tiago Pampolha foi aprovado em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. Farmácias, drogarias e estabelecimentos similares podem ter que fornecer... Farmácias, drogarias e estabelecimentos similares podem ter que fornecer transporte de insulina que precisa ser mantida refrigerada. As embalagens devem ser feitas de isopor com gelo reciclável congelado ou bolsa térmica. Quem descumprir a norma poderá ser multado. O projeto do deputado Marcos Miller recebeu 7 emendas e precisa passar mais uma vez pela análise das comissões técnicas. Estabelecimentos públicos e privados podem ser obrigados a colocar nas placas de atendimento prioritário o símbolo do autismo. A proposta do deputado Rosenberg Reis recebeu 5 emendas e precisa voltar para a análise do plenário. E o deputado Bruno Dauari quer que estabelecimentos penais do Estado tenham instalações para a Ordem dos Advogados do Brasil. A ideia é que os advogados tenham um espaço nessas instituições para se reunirem com os clientes presos. O projeto recebeu uma emenda. Já a deputada Zeidan Lula quer que supermercados e estabelecimentos de atacado e varejo tenham prateleiras e setores específicos para a comercialização de produtos da agricultura familiar. O texto recebeu 6 emendas e vai para a análise das comissões. Alguns shoppings em alguns estados já fazem uma apresentação de hortaliças, de produtos que vêm da agricultura familiar, né, da questão da produção mais da agricultura familiar, porque é uma oferta de produtos mais saudáveis. Então, no supermercado, esse diferencial é importante, que as prateleiras estejam em destaque, mostrando para a população que aqueles produtos são orgânicos, são produtos saudáveis, sem o acréscimo de tanto agrotóxico que a gente tem visto aí no nosso país, na nossa alimentação. E passou pelo primeiro dia da primeira discussão o projeto de resolução do deputado Renan Ferreirinha, que cria regras para a tramitação de projetos de resolução para autorizar a instalação de CPIs na Alerj. A mudança no regimento interno prevê que os pedidos passem pela Comissão de Constituição e Justiça, pela mesa diretora e pela Comissão de Normas Internas. Os projetos devem ser discutidos em turno único e, quando receberem 2 pareceres contrários, devem ser arquivados. O atual regimento tem um vácuo sobre como que as CPIs possam ser aprovadas. Hoje, é só a Comissão de Normas que é responsável por isso. A gente quer acrescentar a CCJ e a mesa diretora, fazendo com que o regimento fique bem completo a respeito. Devido a essa confusão, algumas vezes podem ter confusões no plenário, porque o regimento não diz certamente como deve acontecer. E tendo essas 3 comissões responsáveis por essa análise, a gente tem uma forma mais democrática e inclusiva sobre esse assunto.
Já os deputados Gustavo Schmidt, Luiz Paulo e Samuel Malafaia querem regulamentar o funcionamento das frentes parlamentares na Alerj, já que o regimento interno na casa não tem essa previsão. Para a criação de novas frentes, pelo menos 1/10 dos parlamentares deve apoiar a iniciativa. A frente deve ser composta por, no mínimo, 3 deputados vinculados a 2 partidos diferentes. O projeto de resolução passou pelo primeiro dia da primeira discussão. O Rio de Janeiro pode ter uma política de saúde integral da população negra. A ideia é seguir o documento nacional que trata do mesmo tema, contemplando ações de educação, prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde. A matéria do ex-deputado Zaqueu Teixeira recebeu 5 emendas e também precisa passar pela análise das comissões técnicas. A lei que trata da isenção de tarifa no transporte intermunicipal de ônibus pode ser alterada. A deputada Dani Monteiro quer incluir no texto um parágrafo que estende o benefício aos estudantes de cursos de pré-vestibular com renda per capita de até 2 salários mínimos. A proposta foi aprovada em primeira discussão. É para que favoreçam esses estudantes, para que eles consigam continuar um pré-vestibular popular ao longo de um ano inteiro e ao final prestar o exame e entre na universidade. Dados do próprio vestibular da UERJ apontam que quase que 50% dos estudantes que prestaram a qualificação do exame vieram de pré-vestibulares e muitos deles de origem popular. Então, é preciso garantir o artigo 6º da Constituição que fala sobre passe livre para que esses estudantes também consigam acessar a universidade. No expediente final, o deputado Renan Ferreirinha defendeu a educação como saída para os problemas do país. Quando a gente pensa nas estratégias e políticas de segurança pública e de organização social como um todo, tem diferentes aspectos que devem ser realizados a curto e médio prazo. Mas a longo prazo, a melhor política de segurança pública é uma escola de qualidade para cada uma de nossas crianças e jovens. É tirando os nossos jovens das ruas, colocando nas escolas, com uma educação que seja holística, ou seja, que pense no todo, que a gente consegue realmente resolver os problemas sociais que tanto enfrentamos.